Salve galera para o nosso nono dia do desafio Javão da Massa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vetores. Vamos fazer um exercício com vetores. A dica que eu já dou para vocês, esse exercício também pode ser feito sem vetores. E isso eu vou deixar como dica depois para vocês entenderem. Mas vamos lá, vamos entender como que esse cara funciona? Bora lá para o nosso desafio. Vem cá, né? Dia 9, ó. Objetivo trabalhar com vetores. Está aqui, ó. URI 1180. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui na nossa resolução. Ó. Faça um programa que leia um valor n. Este n será o tamanho do vetor x. Beleza, ó. Detalhe, depois a gente vai ver as restrições, tá? A seguir, leia cada um dos valores de x desse vetor. Encontre o menor elemento desse vetor e a sua posição. Tá bom. Mostrando efetivamente essas duas informações. Tá bom. A entrada contém um número inteiro n. O seu vetor, perceba, tem tamanho mínimo 1 e tamanho máximo 1000. Ou seja, não vai ter vetor de 5000 posições. No máximo serão 1000. Tudo bem? E aí nós temos apenas números inteiros. Tudo bem? Ó, vetor x do tamanho n de inteiros. A segunda linha contém cada um dos n valores separados por um espaço. Vale lembrar que nenhuma entrada haverá números repetidos. Perfeito. A saída. A primeira linha apresenta a mensagem menor valor. Em seguida, um espaço em seguida de um espaço. Beleza. E o menor valor da entrada. A segunda linha apresenta a mensagem posição, seguido de um espaço e da posição no qual o vetor se encontra. Percebam. Todo vetor começa sempre na posição 0. Certo? Então vamos lá. URI 1180, bora para o nosso Visual Studio Code, né? New File. URI 1180.java e bora lá. Import Java Util Scanner. Vamos fazer a leitura, né? Tá aqui. Opa, Scanner, tá aqui. Public Class URI 1180. E aí, Public Static Void Main. String args, e aí o nosso scanner, teclado new scanner system. E lembrando que esse aqui é nosso setup, e depois nós faremos nosso encerramento, ou seja, teclado ponto close. Beleza? Deixa eu tirar isso aqui, eu vou até aumentar um pouquinho a nossa leitura, a nossa resolução. Beleza. O que a gente tem que ter aqui, turma? Eu vou separar em duas partes. A primeira, ler o valor e o vetor, tudo bem? Depois, determinar a menor posição e o menor elemento, né? A posição onde está o menor elemento, e depois só gerar a saída, tudo bem? Então vamos tentar fazer entrada, processamento e saída bem definidos aqui, ó. Entrada. O que eu vou declarar? Eu vou declarar, então, meu n, que é minha quantidade de elementos, meu x, que é meu vetor de inteiros. Calma, e depois nós vamos falar sobre isso, tá? E eu vou ter aqui, ó, o menor valor e a menor posição. Tudo bem? Sempre assim. Vamos fazer, então, basicamente a entrada. Aqui que eu vou ter o meu n, recebe teclado next int. Por conta disso, eu já vou falar com que meu x seja um new int desse tamanho n aqui. Ou seja, eu vou declarar um vetor de n posições. Ó. Declaro um vetor de n posições. Lembrando que esse n sempre será um valor entre 1 e 1000, porque eu não preciso validar isso, não preciso ver se o n é negativo ou não. E, primeiro, Isidro, mas eu estou pensando em C, como que eu faria isso? Geralmente, em linguagens que você tem que alocar um vetor estaticamente, já aloca do maior valor possível. Pronto, então, independente do que aconteça, meu vetor tem no máximo 1000 posições. Beleza, eu poderia fazer inclusive isso aqui e depois só ler até n. Ok, mas eu teria um desperdício de memória. Sim, é o custo de se trabalhar com vetores estáticos. Tudo bem? Esse é o ponto. Então tá bom. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um for, né? For int posição começando em 0, enquanto minha posição for menor do que n, posição mais, e aí o meu vetor x na posição correspondente a essa variável pós recebe teclado
next int. Pronto. Li quantos elementos, criei um vetor exatamente com essa quantidade de elementos e li cada um deles. Beleza? Beleza. E o processamento? Como eu vou me basear nesse processamento? O meu processamento indica o seguinte. Para eu poder determinar qual é o menor valor, qual é o maior valor, eu sempre tenho que ter um valor de referência. Por quê? Porque eu não sei qual é o menor valor. Então, qual que é o primeiro passo? Passo 1. Determinar seus valores de referência. Então, eu sempre vou falar, o primeiro valor é meu valor de referência. Então, meu menor valor sempre vale x na posição 0. Se o meu menor valor de referência é o valor na posição 0, obviamente a menor posição passa a ser a posição 0. Tudo bem? E aí, gente, eu passo a contar, ó, a partir da posição 1. Por quê? Porque, obviamente, eu fixo que o meu menor valor sempre é na posição 0, então eu vou contar se dali para frente eu encontro algum outro menor valor. Esse é o ponto, esse é o pulo do gato deste exercício. Quanto minha posição for menor do que n, posição mais mais. Se o meu elemento no vetor x nessa posição for menor que o que eu tenho de menor valor, ou seja, eu tenho algum elemento em alguma posição que vai de 1 até n que é menor do que essa referência, o que eu faço? Eu faço com que esse menor valor valha o x na posição e a menor posição valha, obviamente, o pós, porque eu vou percorrer. E a saída, como fica? Esse seria meu passo 2, então, ó, do meu processamento, antes que eu me esqueça. Né? Passo 2, verificar da posição 1 até o final se tem alguém menor que a referência. E se houver, essa passa a ser a referência. Então, a partir daí, a saída vai ser o quê? Nos padrões que o exercício do URI exige, ó, menor valor e posição. Então, vamos lá. System out println menor valor, dois pontos, um espaço, menor valor. E system out println posição, dois pontos e um espaço, mais a variável menor posição. Pronto. Vamos ver se isso aqui funciona? Bora lá. Então, estou aqui no meu Git Bash, cd dia 09, estamos acabando, hein, gente? Javac, URI 1180. Compilou. Java, URI 1180. E aí, ó, serão 10 elementos. Vamos colocar os valores deles aqui? Bora lá, ó. 1, 2 e 3, 4, menos 5, 6 e 7, 8 e 9 e 10. Quem é o menor valor? O número negativo. Menor valor é o menos 5 na posição 4. Bateu? Se bateu, o que nós vamos fazer? Bora lá. Vamos meter bronca aqui na nossa resolução. O Isidro muda o nome da classe para main. E vamos esperar a submissão. Qual que é o ponto que eu falei para vocês? Gente, vocês podem usar valores sem precisar de vetor. É verdade. Por quê? Eu posso ler um único elemento, o primeiro elemento eu leio e já o torno como referência, certo? Então eu falo, ó, li o primeiro valor, li um valor, pronto. Tá bom, aí depois eu leio cada um dos próximos valores e para cada valor lido, eu já vejo se ele é menor ou não. Então, turma, o que eu vou pedir para vocês? Variem. Quem assistiu minha live do Instagram sobre não fique somente no básico, é justamente isso. Pega esse exemplo do URI 1180 e fala, vou me desafiar a fazer esse cara sem o uso de vetores. Eu digo para você, dá certo. Dá certo. E faça, depois você me conta aqui nos comentários. Beleza? A gente se vê então para o último exercício do desafio Javão na Massa. Um abraço, galera. Valeu!